Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui é o professor Leonardo. Esta é a aula de número 97 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 4 política. Lembrando, módulo 1, introdução e fundamentos de filosofia. Módulo 2, epistemologia. Módulo 3, ética. Todas as aulas estão aqui no YouTube, gratuitamente. Dessas aulas nós produzimos apostilas, estão à venda lá no nosso site, www.leonardobregaflores.com. Joia? Bom, já aparece para você aí o conteúdo da aula de hoje, que é ideologia. E aí, pessoal, o que nos espera, hein? Ideologia. Vamos colocar um conceito bem caprichado. Coloquei aí com vários autores. Desses autores eu tirei e montei o meu conceito. Tá? Ideologia vem do grego ideia, que significa ideia. E outra expressão grega que a compõe é logos, que significa ciência. Também outra expressão importante aí para o estudo da ideologia é uma expressão francesa que é idéologue, que é estudo das ideias. Ou seja, ideologia, na etimologia, estudo das ideias. Ideologia está ligado às ideias. Vamos agora a um conceito que eu montei, apesar de não ter um conceito absoluto, né? Mas eu montei esse conceito aqui, um coringão aí para você ter como um conceito base para a tua vida e também para as questões de prova. É o conjunto de ideias, crenças, ou seja, crenças, atitudes, opiniões, conceitos, valores, convicções sobre algum ponto, ou seja, um fenômeno social, no qual se cria uma plataforma mental onde há a troca do real pelo imaginário. Vamos explicar isso. A ideologia faz justamente isso. Ela faz com que o indivíduo acredite que aquilo que é imaginário é real. Esse é o ponto-chave da ideologia. Isto é o efeito de deslocamento do pensamento de uma concepção material e também objetiva para um terreno abstrato e subjetivo. Percebe? Ele desloca o pensamento de algo que o indivíduo estaria pisando num solo material, ou seja, ele teria certeza do que está pensando, e de repente o indivíduo está divagando. Essa é a ideia. Tá? Eu gostei aí dessa expressão do Nielsen, citando o Althusser, que é o imaginário também é real. Muito interessante. Ou seja, prosseguindo o nosso conceito, é a consciência fenomênica calçada na normalidade do ideal. Então, a ideologia, ela tenta transformar o ideal, aquilo que é idealizado, a ideia, em algo que? Normal. Essa é a questão. Em algo que não é alienígena, em algo que não é, vamos dizer assim, ela tenta fazer com que aquilo que é ideal seja, na mente dos indivíduos, real. Joia? Refere-se a uma doutrina que induz, instiga, domina, direciona a imaginação humana, inculcando coisas, ou seja, dogmas, regras, padrões ilusórios, que vão legitimar o controle, o padrão, a conservação sobre as consciências. Com isso, balizará as tendências e os modos de pensar, e também os estilos de vida. É isso aí. Ela cria na cabeça dos indivíduos aquelas ideias para o quê? No final, controlar, condicionar e submetê-los às suas concepções. Vamos em frente, então. Nesse sentido, Gilberto Cotrim vai dizer: utiliza a posse de certas ideias, valores e doutrinas para influenciar a conduta alheia, induzindo as pessoas a determinados modos de pensar e agir. No mesmo contexto, olha lá, a Marilena Chauí vai dizer: normas ou regras
que indicam e prescrevem o que devem sentir e como devem sentir. Percebe? Percebe? O que devem fazer e também como devem fazer. Também Aranha e Martins. Olha quantos autores eu trouxe aí para enriquecer nosso conceito. Há vários sentidos para a palavra ideologia. Em sentido amplo, é o conjunto de ideias, concepções e opiniões sobre algum ponto sujeito a uma discussão. É isso aí. Joia? Então são concepções, ideias, né, e opiniões sobre determinada situação. Continuando o nosso conceito, uma segunda parte aí para um aprofundamento. Vamos em frente? É um fato, ou seja, um fenômeno da modernidade. Ele é moderno, ele é novo, vamos dizer assim, a construção do que seria ideologia. Já que essa expressão foi utilizada, ela foi cunhada, né, pela primeira vez por esse cara aí, ó, esse francês, Destutt de Tracy, em 1754, 1838. Não tem hoje um sentido único, pessoal, não tem, a ideologia não tem um sentido único. E apesar de observado em sua maioria, não tem um significado depreciativo. Veja, na maioria é depreciativo, na maioria é ruim. Ideologia, você vai ver as espécies daqui a pouco aqui, é ruim, paca, cara. Mas não é esse o sentido, ela não tem o sentido de depreciação, de mentira, de nada disso. Ideologia é tão somente a formação de algo no campo das ideias. Beleza? Vamos em frente. É a formação de um ideal, né? Embora não se constituir por si só numa flagrante mentira, é o que eu estou falando, nesse sistema de representações, esse sistema de representações não é neutro, pois tem o condão de dissimular, ou seja, ocultar, camuflar, premissas que, se reveladas, denunciariam alguma incoerência. Então, pessoal, não é uma mentira a ideologia, mas ela tem a habilidade, vamos dizer assim, de camuflar, de esconder coisas que seriam importantes. E uma vez essas coisas importantes reveladas, de alguma forma a máscara cairia, né? De alguma forma denunciaria alguma incoerência dessa ideologia. Far-se-á desse jeito, não para falsear o discurso, mas para simplesmente justificar os seus argumentos. O objetivo é só esse da ideologia. Joia? Acoplado ao ideal, vem a obliteração da capacidade espontânea de dispor da totalidade de recursos da razão, o que viabiliza o controle, padronização e unificação das coisas. Vamos explicar isso aqui? Veja, junto com o ideal, junto com a ideologia, o camarada está tão apaixonado, tão cego com aquele negócio, tão apaixonado pelo idealizador, que o que acontece? Obliteração. A razão fica obstruída. O cara fica impedido de pensar essa ideia. Por quê? Por causa da ideologia. Por causa da formação daquelas ideias na cabeça dele. É o vulgo cabeça fraca, né? Como se diz, entrou na mente dele. Algo entrou na mente dele e o cara ficou dessa forma. Bom, vamos em frente. Vamos em frente. Aqui. Deixa eu só... Agora eu vou servir aqui um café para você, né? Vou servir um café. Você já deve estar com o teu cafezinho por aí, né? Deixa eu checar aqui a câmera. Ah, tudo funcionando bem. Estou regravando a segunda vez, que na primeira travou o negócio aqui, o cara travou do meio para lá, a câmera pifou, né? Se no final pifar, vai ficar assim, já estou adiantando. Bom, vamos em frente. Vai ficar, né? Pelo menos sair na voz aí, cara. E a questão de prova que a gente tem que resolver no final, né? Bom, características aí da ideologia. 3 características: naturalidade, identificação e abstração. Naturalidade, devido à aptidão de conseguir gerar uma lógica de subserviência, ou seja, de dominação, de uma forma espontânea, sem lançar mão de mentiras ou engodos explícitos. Então, pessoal, na ideologia, o camarada sem esforço lança aquela ideia, né?
lança aquela, igual uma semente, e ali aquela árvorezinha nasce, aquela planta nasce sem nenhum esforço. É isso aí, sem lançar mentiras, sem engodo, sem nada. Ela pode até haver uma mentira, mas não precisa. E ela vai ali brotando e nascendo, tá? Porque nem toda ideologia é ruim, conforme eu falei, né? Tá? Beleza? Então é isso aí, por isso naturalidade. Identificação diz respeito àqueles que aderem às ideias do idealizador. Ou seja, formado uma espécie de teia simbiótica psicológica num jogo subjetivo de atração e simpatia para a promoção da identificação social. Então o camarada se identifica e cai na teia do idealizador, cai na teia do idealizador e fica ali passeando aquela teia e se prende naquele negócio, né? Uma espécie de uma hipnose. É aí a ideologia. Bom, abstração refere-se ao vazio, a abstração ao vazio, a virtualidade, o buraco, o vácuo. Aonde? Na tramitação semântico da ideologia. No campo de tramitação semântico da ideologia. Ou seja, o sentido da ideologia. Se você for olhar o sentido daquilo, tem um buraco. É isso aí, ele deixa a desejar. É essa. Sempre há uma dúvida sobre aquilo. Passeando sobre o caminho, olha, sobre o caminho do possível, do incerto. Aí, ó, do imaginável, fica só na imaginação. Pode dar certo ou não pode? A eleição de alguém, por exemplo, pode dar certo como não pode. Prometeu dar um determinado, depois que ganhar a campanha, prometeu dar para o povo determinadas coisas. Pode não dar. Percebe? É sempre o lançamento de ideias. Tranquilo? Vamos em frente. Bom, no quadrinho abaixo, esquematizamos algumas distinções entre a realidade e a percepção obtida somente pela operação no campo ideológico. Do lado aí, veja só, eu coloquei o real, a realidade, do outro lado a ideia, a ideologia. Beleza? O real, olha lá, o real, ele tramita no campo da realidade. A ideia, a ideologia não, da ilusão. Beleza? O real, ele é material. E da ideologia, da ideia, imaginário. O real é concreto, a ideia é abstrato. O real é objetivo, a ideia é subjetiva. O real é certeza, a ideia é possibilidade. O real é preciso, a ideia é vaga. O ideal é fático, mundo dos fatos, está acontecendo. E a ideia é virtual apenas. O ideal é palpável, a ideia é imaginável. O ideal o real, né? O real é apresentação e o ideal é representação. Presta atenção. Real e ideal. O real, repetindo, é realidade, material, concreto, objetivo, certeza, preciso, fático, palpável e apresentação. O que seria apresentação? O real está presente, é algo que você está vendo. Real, esse copo de café, estou vendo, estou sentindo pelo menos, ou estou ouvindo. Real. Agora, a ideia, olha lá, é representação, é ilusão, imaginário, abstrato. Subjetivo é o ideal, a ideia é possibilidade, vago, virtual, imaginável e representação. Tranquilo? Vamos em frente. Vamos prosseguir então. Tipos de ideologia, enumerei essas aí, tá? Vamos trazer agora um estudo sobre cada uma. Olha, ó, várias, hein? Política, religiosa, fanática, hipócrita, nihilista, neoliberalista, utópica, distópica, consumerista, tribalista, machista, feminista, escravista, racista, fundamentalista, parafílica, belicista, terrorista, genocida, totalitária, fascista, nazista e antissemita. Vamos então prosseguir. A câmera funcionando? Tudo ok. Beleza? Vamos em frente então, pô. Vamos lá. Primeira delas, dessa que eu enumerei, política. Um breve resumo sobre cada uma, né? Veja só, no grego polis, que significa cidade, ou ainda no grego politeia, que significa gestão da cidade.
caracterizada pela confiança e credibilidade que as pessoas põem o quê? No discurso político. Ideologia, o camarada vai confiar no que o político falou. É essa a ideologia, né, pessoal? Religiosa, vem do latim, três, vamos dizer assim, latins para religiosa, né? Três. A primeira é religio, que é reverenciar. A segunda é relegere, que é reler. E a terceira é religare, que é reconectar. Joia? A relegere vem de Cícero e a religare, Tom Arco. Bom, religiosa, a ideologia religiosa é formada pelaquela comunidade que segue uma doutrina cuja orientação vem de um código sagrado, inspirado numa divindade, normalmente representada por um sacerdote. Pessoal, normalmente a ideologia religiosa tem esse triângulo aí. Se faltar um ou dois deles, pelo menos um tem, né? A divindade. Normalmente, para se fundar uma religião. Mas normalmente, né, tem esses três, que é o código para se seguir, a divindade e também um sacerdote, com nomenclaturas e nomes diferentes para cada religião. Bom, tem a ideologia fanática, vem no latim fanaticus, que é entusiasmado. Baseia-se numa superstição lunática, sombria e apaixonada por um ponto de vista que cultiva a exclusividade, prepotência e intolerância. São três características praticamente do fanático, né? Primeiro que ele é um lunático, ele, né, já está no mundo da lua, essa é a parada. Ele é fanático, o cara está obcecado pela parada, pela questão que ele se entusiasmou, né? E veja só, a questão é a exclusividade, porque ele acha que ele está né, ele acha que ele é um privilegiado de alguma forma, estando ali adepto, né, aderindo àquela ideologia. Prepotência nasce nele, por ele ser um privilegiado, né? Religiões costumam ser fanáticas, né? E também política, e por aí vai, cara. E intolerância também. Até o futebol, né? Até o futebol pode gerar isso em alguns, né? Bom, tem também ideologia hipócrita, no grego hipocrisis, que é fingimento. São grupos conhecidos pela incongruência entre as palavras que ensinam e as obras que praticam. Veja, entre as palavras que eles estão pronunciando, né, e as obras que eles praticam, tem uma distância muito grande. Cristo disse que esses hipócritas, né, são sepulcros caiados. São sepulcros caiados. Veja só, por fora está caiado, está bonito, está enfeitado, mas por dentro, podre, tem um cadáver, né, está morto. E aí vem a concepção ou a ideologia nihilista, nada a ver com Nietzsche, nada a ver. Nihilista vem do latim nihil, que significa nada. Corrente filosófica ideológica que nega, por isso nada, ó, a realidade, nega a finalidade, nega a verdade, nega os valores, nega o Estado, nega a existência de todas as coisas. Percebe? Nega tudo. Enfim, essa doutrina entende ser tudo algo irreal, não admitindo o absoluto. O niilismo é isso, é o nada, é a negação. Vamos em frente? Neoliberal. Na neoliberal nós temos no inglês neoliberalism, né, que significa neoliberalismo, embasada nos efeitos da globalização e do livre comércio. Globalização, livre comércio, e o que os caras vão fazer no neoliberalismo? Vão puxar a sardinha só para o capitalismo. O capitalismo no neoliberalismo virou um deus. É isso aí. E a mínima interferência estatal na economia. É isso, né? Absoluta liberdade para o capitalismo. O efeito disso, né, são as desestatizações, por exemplo, ali a venda de estatais, né, privatizações que chama, né, lá no direito, e por aí vai. Bom, aí tem a ideologia utópica. As duas aqui são contrárias, ó. Utópica e distópica, as duas.
Utópica vem de utopia, que vem da junção de duas expressões gregas, ou, que significa não, e topos, que significa lugar, ou mais topos, ou, no caso, mais topos, é lugar não. Mas como assim lugar não? É um lugar que não existe. A utopia, a ideologia utópica vai apontar por um lugar, e esse lugar não existe. Então cria uma imagem na cabeça das pessoas, cria uma ideia, uma ideologia, dizendo que existe um lugar, e esse lugar na verdade não existe. Beleza? Não existe. Na verdade não existe. Joia? Não é que o cara vai usar a fé para ter esse lugar, ou uma percepção qualquer, né, racional para se chegar a ter esse lugar, como foi o caso do Platão. Não, não é. Esse lugar na utopia não existe. Não existe. Em outras palavras, algo que não se encontra em lugar nenhum. Por isso, utopos, não topos, não tem lugar. Olha? Isto é, imaginário, fictício. Mesmo que saiba da impossibilidade, afirmará ser possível a fundação de uma sociedade ideal, ou seja, uma sociedade dos sonhos. Uma sociedade dos sonhos. O contrário dela é a distopos. Olha lá, a distopos. Diz mal, topos lugar. Diz mal, topos lugar. Um lugar mau. Distopia, distópico, é um lugar ruim. Pensa aí, a nível de planeta Terra, um lugar ruim para morar, né? Onde as mulheres são perseguidas, os homens são mutilados, as pessoas são banidas, fuziladas, genocídio. Pensa um lugar assim, fome e por aí vai. É isso aí, é esse lugar. Tranquilo? Existe no planeta Terra? Existe. Mesmo nesse século que nós vivemos. Nós vivemos ainda com a promoção de pessoas, né, ditadores ditadores, enfim, sistemas que promovem ambientes distópicos. Joia? Câmera funcionando aí, ok? Tudo, ainda continuo me mexendo, então está funcionando. Vamos em frente. Tem um sentido contrário à utopia. Traz a ideia de uma sociedade oprimida, sofrida, humilhada, subjugada e infeliz. Essa é a distopia. Utopia, cidade boa, que não existe, né? Cidade que não existe. É um não topos, não existe o lugar. Tá? A distopia vai ser essa tal cidade ruim. Tá? Ideologia consumerista, vem do latim consumere, que significa esgotar. Difunde esgotar ou comprar também, tá, pessoal? Esgotar ou comprar. Consumere, esgotar, comprar. Adquirir. Bom, difunde tendências compulsivas, né, pela compra de coisas desnecessárias, coisas supérfluas e fúteis. Tem demais isso aí, né? As pessoas, às vezes, tem épocas do ano que ficam ensandecidas por comprar coisas. Essa é a ideologia consumerista. Isso é criado na sociedade, essas ideias, onde que o cara tem a necessidade de cobrir aqueles padrões, aquelas determinadas situações, para que, né, ele esteja quite com tudo, né? Comprar determinadas coisas para que esteja, assim, quite com a sociedade. Vamos em frente. Tribalista. Ideologia tribalista. Vem do latim tribus, que significa grupo pequeno. Vive numa subcultura. O tribalista vive numa subcultura, tá? Com pontos de grupos fechados, isolados no restante da sociedade. Isso facilita a prática de hábitos próprios. Pessoal, estou falando hábitos próprios. Podem ser hábitos bons ou ruins. Tá? Às vezes a tribo, né, aquele coletivo, quer ter só um momento de separação, de sossego mesmo, para trocar ideias de acordo ali com as ideologias deles. Joia? Agora eu vou tomar mais um café contigo. E mais uma água, que essa água... Essa aula demora mais de 1 hora, pô. Bom, vamos em frente. Grupos fechados e isolados do restante da sociedade. E fica lá aquela tribo, né? Mas às vezes elas pendem aí para o lado da agressividade do crime, né? Algumas gangues, por exemplo, black blocs, né?
lá algumas tribos lá americanas também vêm promovendo isso, tá? Ku Klux Klan, né? Ali se reúne naquelas tribos deles e vem promovendo crimes, vem promovendo coisas ruins. Bom, mas tem também a ideologia machista, vem de másculos no latim, que significa macho. Concepção sexista, o que seria essa concepção sexista? Veja, eles fazem distinção pelo sexo, né? Defensora da supremacia do homem sobre a mulher. O contrário da machista seria feminista, né? Que vem do latim feminismos, que significa fêmea. Concepção também sexista, defensora da supremacia da mulher em relação ao quê? Ao homem. O ideal é que ninguém tivesse supremacia sobre ninguém, né? Tudo fosse igual mesmo, todos são iguais perante a lei, pronto, né? Artigo 5º da Constituição, os tratados internacionais também de direitos humanos também prevê isso, a igualdade de forma material entre os seres humanos, e pronto. Mas é isso aí, existem esses movimentos, né? O mais triste aí, claro, que é o machismo, né? Pelo menos o feminismo vem para tentar igualar aí as forças, mas o machismo, a nível mundial, em alguns países, eles caminham pelo lado dos crimes internacionais com tranquilidade, né? São coisas muito graves mesmo. Bom, escravista, ideologia escravista, vem no latim eslavos, que significa cativo, servo. Bom, é a política de tratamento do ser humano como que fosse uma res, no latim res, que é uma coisa. O ser humano no escravismo, na ideologia escravista, escravocrata, ele é tratado como que fosse uma coisa, ou seja, uma ferramenta, um objeto, uma propriedade. O ser humano ele é tratado como que fosse um animal. É isso aí na ideologia escravista. Ideologia racista vem do italiano raza, que significa espécie. Bom, veja só, a ideologia racista, você deve acompanhar pelos noticiários afora, né? Espalha na massa humana ideias discriminatórias, depreciativas, segregacionistas, preconceituosas, no que tange às diferenças de raça, mas não só raça. Coloquei tudo, inclusive contemplado aí pela nossa jurisprudência, né? Porque a lei 7716, lei do racismo, diz raça e religião, tá? Mas outras legislações internacionais e aqui na jurisprudência do Supremo, né, contempla outras coisas, né? Além de raça e religião. Por exemplo, etnia, procedência nacional e por aí vai, tá? Agora, a jurisprudência caminha no sentido da homofobia. O indivíduo discrimina, por exemplo, pessoas, né, de sexo ali que a pessoa não quis ficar com aquele sexo, né, quis optar por um outro sexo ou não, enfim, e aí, por motivo de sexualidade, ele vai lá e discrimina aquela pessoa, né? Os gays, por exemplo, os lésbicas, né, gordofobia. O cara, na verdade, discrimina tudo nesse mundo, né, cara? É discriminação contra tudo. Essa é a verdade, né? Discrimina-se tudo. Discrimina-se tudo nesse país. É um saco, cara, nesse mundo, na verdade. É um saco isso, né? Enche o saco essas pessoas, tá? Enche o saco mesmo. Bom, vamos lá em frente. Racista, depois do racista, fundamentalista. Já começou no quadro passado, só coisa pesada. Agora mais ainda, vamos lá. Mais ainda não, esses aqui são tão pesados quanto aqueles. Fundamentalista vem de fundamento, tá? Lá no latim, fundamentum, que significa alicerce. São grupos inflexíveis. Olha aí, pessoal. Quanto à interpretação estrita e literal que fazem das regras que elegeram como fundamentais, aí que está o fundamentalismo, para a sua organização. Então nós temos um grupo, tá, que é ideologicamente unido pela sua ideologia, que elegeram regras, normas, códices, para dizer assim, pô, isso aqui é nosso fundamento, isso aqui é nossa
Isso aqui é nossa lei básica. E aí esses caras não estão, vamos dizer assim, dispostos a negociar essas paradas. E tem fundamentalismo para tudo, cara, que você pode imaginar de ruim no planeta. Fundamentalismo para tudo que você pode imaginar. Até grupos terroristas, né, que tem o terrorismo aqui embaixo, já vão estudar fundamentalismo para a destruição da América, por exemplo, destruição da Europa, ou o que quer que seja. Tem fundamentalismo para tudo. O cara não negocia aquele negócio, né? Você vê, às vezes, em troca de reféns, essas questões. Bom, são resistentes, irredutíveis às mudanças dos dogmas eleitos como fundamentos. É isso aí. Parafílica, ideologia parafílica. O que é isso? Vem do latim, do grego, perdão, para, e outro do grego, filia, né? Tudo funcionando, tudo ok aí, tranquilo? Parafilia, para outro. Filia, amor. Veja, mas qual o sentido disso? Do parafílico. Pessoal, são indivíduos que têm parafilia. É um indivíduo que tem perversão sexual, transtorno mental de ordem sexual, e ele fica difundindo aquilo em rede social, em canais ou em outro lugar qualquer, como uma coisa normal. É isso aí. Ele fica difundindo aquela questão. Um exemplo que eu dei aqui, né, de perversões do libido é a pedofilia, que é a atração por criança, a zoofilia, que é a atração por animal, o sexo com animal, e a necrofilia, a atração por cadáver, pelo incrível que pareça, né? Isso acontece a nível de necrotério e também em cemitérios, por algumas, não sei, religiões ou algum tipo de ideologia leva o cara a fazer isso, né? Eu acredito até uma entidade, mas pode ser uma maluquice do cara também, tá? Beleza, vamos em frente. Próxima ideologia. Aí você vê demais isso no mundo, né? Ideologia belicista. Vem do latim bellicus, que significa guerra. Ideologia belicista é a ideologia que inculca na cabeça das pessoas informações que a segurança adviria somente do emprego de quê? De armas, das artes marciais, da violência e da guerra. Então na cabeça do cara, o cara tem que ser violento para se proteger, cara. Violento para ter paz. Na cabeça do belicista, da sociedade, do grupo belicista, ele precisa da violência para ter sossego. A violência, a guerra, o belicismo é o modo de se promover a paz. Essa é a cultura, essa é a ideologia belicista. Existem países que vivem disso. Países que vivem da guerra. Vivem os bancos do mundo inteiro, e até bancos daquele país, não vou citar nomes aqui, né, para não ser aqui de alguma forma racista ou por aí vai, não ficar aí distorcendo as coisas, que hoje em dia é tudo assim na covardia, né? Existem países belicistas que vivem da guerra, massacrando outros povos, massacrando outras pessoas e ali promovendo a guerra para sobreviver. Terrorismo. Terrorismo vem de... Tem países também que vivem do terrorismo. No francês, terrorisme significa espanto. Mas não é aquele espanto que nós vimos lá na introdução e fundamentos de filosofia, não. Não. A Tauma, lembra da Tauma? Não é aquele espanto, não é. Aqui o espanto é causar medo, espalhar o medo. Pânico, tumulto, descontrole generalizado, ou seja, ideologia, o terrorismo traz a ideologia do terror. Beleza, pessoal? Genocida, no grego genos, que significa raça. No latim, sedere, que significa matar. Genus, raça. No latim, sedere, significa matar. Matar a raça. Percebe? Genocida é aquele que... não é bem matar a raça. Na verdade, existem outros motivos que o genocida, que a lei, no caso, o Tratado Internacional sobre o Genocídio e também que foi incorporado no Brasil, né, ele prevê outras situações que se enquadram como genocídio. Bom, mas no geral refere-se à ideologia de aniquilação, de extermínio, de fulminação. De quê? De seres humanos. Joia? Tomando como motivo razões de nacionalidade, etnia, raça, religião. É isso aí. Nacionalidade, etnia, raça e religião.
essas coisas aí, né? O indivíduo vai lá, extermina determinada raça, determinada etnia, determinada religião. Assista o filme, vou colocar como indicação lá depois, lá na política, o filme Lágrimas do Sol, acabei não colocando aqui, né, com Bruce Willis. Lágrimas do Sol, você vai ver cenas de genocídio, mutilação, por exemplo, de mulheres, a mutilação dos seios, né, as auréolas de Montgomery, que é as auréolas do seio, acho que é esse o nome lá na medicina legal, a retirada disso para fazer com que as crianças não sejam amamentadas e ali morra, né, a esterilização em massa, ou até o extermínio da própria vida mesmo, né? Isso tudo se enquadra aí como genocídio. Bom, aí tem também a ideologia totalitária. Totalitária no latim totus, que significa tudo. Ideologia que impõe um controle total sobre a vida dos indivíduos. Daí que vem a totalitário. Daí que vem o totalitarismo, devido ao controle total, da totalidade. A liberdade e a individualidade são tratados com o quê? Com inferioridade. Não tem liberdade no totalitarismo, porque o que vale ali é o todo. Tudo tem que estar no controle. Isso é o totalitarismo. Vamos em frente, estudando aí algumas espécies de ideologia. Tem muito mais, mas destaquei essas aí. Fascista, ideologia fascista, vem do latim fácil, né? Que é feixe, fácil, que é peixe, que é feixe, peixe não, feixe, joia. E o que é esse feixe? Pessoal, esse feixe, você vai ver daqui a pouco, eles lá no fascismo tinha um machado, onde esse machado, o cabo do machado tinha um feixe que era um conjunto de madeiras, que na verdade feixe é o conjunto de madeiras, né? Esse machado não era um cabo só, eram vários cabos juntos, vamos dizer assim, várias madeiras juntos, formando um feixe, né, sobre o argumento de que, né, todos unidos, né, uma madeira unida, um palito unido com o outro, ficaria mais difícil de quebrar. Daí a ideia da união, daí a ideia da centralização, daí a ideia da concentração do poder, do unipartidarismo, da unidade, né, de se sobressaltar um líder só, né? Quando você vê um só, tudo na mão de um só, nós temos o fascismo, joia? Já vou mostrar a bandeira deles lá na Itália e por aí vai, lá de Mussolini. Bandeira não, no caso o escudo. Bom, vizinho aí, né, com o mesmo, vamos dizer assim, parecido ideologicamente, nós temos o nazismo, só que o nazismo foi na Alemanha, promovido pelo Hitler. Bom, no alemão, Nationalsozialist, que é Nacionalsocialist, nacional, né? Nacional Socialist, que é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. É o partido do nazismo, esse aí. Ficou conhecido pelos ideais extremistas, olha aí, ó, nacionalistas, que é aquela coisa da promoção, né, da nacionalidade, daquele indivíduo, né, aquele sentimento arraigado. Nós temos que ter isso para, né, amar nossa pátria e tudo mais, pessoal. Mas tem que ter cuidado com, né, as ideologias fanáticas, misturando aí no nazismo, tá? Bom, e aí segregadoras, perseguidoras, belicistas também, supremacistas, racistas e genocidas. Tudo isso foi o nazismo, cara. Tal movimento foi responsável pelo extermínio de milhares de judeus em campos de concentração. Bom, temos também a ideologia sionista. Vem do hebraico Tzion, que é Sião, ou Sion, né? É um movimento ideológico de reivindicação da convivência de uma civilização Estado judaica soberana, assimilada por outras palestinas. Ou seja, é um movimento, né, que vai dizer que nós temos que ter um Estado judaico dentro Sião, é a ampliação do Monte Sião, o Estado judaico, né, dentro do Estado palestino, convivendo. Seria a ideia pacífica disso, né? Mas na realidade você olha lá, não tem nada de pacífico, né? Não tem nada de pacífico, o negócio lá é realmente muito
muito distópico, vamos dizer assim, né? Bom, é isso aí. E tem também o antissemitismo. Só para lembrar, Sião é o Monte Sião, né, lá na Bíblia. Esse também embaixo também tem um teor bíblico, né, que vem dos descendentes de Sem. Antissemitismo, descendente de Sem, no hebraico Lelon. Né? Ideais de preconceitos, discriminação, perseguição a pessoas de origem semita. Veja, semita, descendentes de Sem. E esses descendentes, ou oriundos, ou que origem de países, né, ou estados ou regiões semitas, são os babilônicos, os assírios, né, seriam preconceitos contra essas pessoas. Mas tem mais, os fenícios, os hebreus, os aramaicos e também os árabes. Aí, ó, os árabes entram aí também, né, nessa questão. Tá? Então, antissemitismo seria o preconceito contra pessoas. Ele é antissemita. Ele é contra o semita. Contra o semita. Quem é o semita? Babilônico, assírio, fenício, hebreu. Ele é contra semita. É um movimento, uma ideologia antissemita, aquela que tem preconceito contra o semita. E os semitas são essas pessoas, inclusive os árabes. Joia? Bom, vamos em frente. Filósofos. 3, só que eu destaquei, tá? Os dois principais são o Karl Marx e o Engels mesmo, né? Ainda vamos estudar esses dois separados lá na frente. Situações ligadas à política, né? De filosofia só deles. Ok, pessoal? Deixa eu checar aqui a câmera. Funcionando? Funcionando. Tranquilo. Beleza? É um pouquinho ali atrasada a fala, mas vamos em frente aí. Bom, Karl Marx, né? A ideologia para ele é a superestrutura conceitual com que a classe dominante justifique e mantenha sua estrutura econômica. Percebe? Então é isso aí, a classe dominante mantendo a sua estrutura o quê? Econômica. É uma justificativa. Isso é ideologia. Uma mentira. Né? Os dois, o Engels e o Marx, concordam. É uma mentira, né? A ideologia. Um instrumento de ocultação da realidade com o fim de perpetuação da dominação e do privilégio. Essa é a ideia. Já o Engels vai dizer que é o processo realizado com uma consciência falsa, no mesmo sentido, olha lá, que se presta a encobrir e escamotear a realidade como ela de fato é. Então é escamotear, encobrir, camuflar a realidade. Percebe a realidade, o real, sendo camuflado pela ideologia? Aqui num sentido bem estrito mesmo. E o Gramsci, né, é uma expressão sociocultural e heterogênea de unidade de fé entre a concepção de mundo e a norma de conduta. Então, né, há uma concepção de mundo e há uma norma de conduta para se seguir. E a unidade disso, da ideia, né, de concepção do que o indivíduo pensa sobre o mundo e a norma para se seguir, isso é ideologia, vai fazer essa espécie de unificação. Ela promove a recriação, também a transformação, a disseminação na vida individual e também coletiva. Olha esses dois símbolos aqui. Por favor, pessoal. Nós estamos aqui, né, numa época em que, deixa eu chamar a atenção aqui da classe, dos alunos que estão aí, tá, me assistindo. Deixa eu chamar a atenção na situação. Esses dois símbolos são dois símbolos, né, que não era para ter existido na humanidade, tranquilo? Demarcam desgraças que a humanidade passou. Joia? São movimentos, pessoal. Aqui em cima você vê a cruz suástica do nazismo de Hitler lá na Alemanha, e aqui embaixo você vê o machado que eu falei com os feixes. Percebe os feixezinhos aqui, ó? Olha os feixes aqui. Os feixes, daí fascismo, de fátio, aí ó, feixe, os feixes unidos sustentando o cabo do machado, percebe? Então esses feixes unidos sustentando o cabo do machado, fascismo, que a união faz a força, é aquela coisa. Gente, os dois movimentos são nocivos. Por favor, não tatue isso no seu corpo. Por favor, não compre uma camisa dessas. Por favor. Porque são pessoas hoje, no Brasil ou até no mundo,
além de serem criminosos, são idiotas. Pessoas idiotas, imbecis. Não devem saber o que estão difundindo. Ou se sabe, tem uma má-fé absurda para ostentar esses símbolos. Querem se aparecer, ou são imbecis mesmo. Imbecis. Indivíduo perturbado mentalmente. Tá legal? O camarada tatuou essa merda aí em cima, essa cruz suástica, no braço, porra. Ou na testa, sei lá o que. Cada louco que você vê por aí, cara, esse indivíduo tem que passar por um tratamento psiquiátrico, porra. De pesado. Tratamento psiquiátrico pesado. Pra ver o que levou aquilo. Porque na verdade não tem remédio que cure a psicopatia. Porque o indivíduo, para se familiarizar com essas situações, tá ligado aqui? O cara é sociopata, que tem dificuldade de socialização. São movimentos antidemocráticos, antissociais. É crime no país e até no mundo. Por favor, se você é policial, prenda esses caras. Se você é um cidadão comum, né, que não é policial, não dê atenção a esses caras, denuncie esse tipo de gente aí. Valeu? Então aqui é a minha participação como professor. Joia? É a minha participação. Cuidado onde você pisa. Cuidado com esses movimentos. Joia? Existe a ideologia. E aí nós temos duas ideologias perigosas que as ideias prevalecem até hoje. Para mim é uma entidade lá daqueles espíritos lá que entrou nesses caras. Né? Enfim, em outro momento eu vou dizer que o espírito tem flutuabilidade, ele consegue se comunicar com os séculos, diferentemente da alma e do corpo, claro que é a matéria bruta. O espírito tem essa característica. Bom, mas deixa pra lá essa questão, vamos em frente. E aí, por tudo que eu falei, ficou moleza essa questão de prova. Vai aparecer aí pra você uma questão de concurso. Faça essa questão de concurso enquanto eu bebo aqui uma água. Tá? Questão de concurso público, enquanto eu bebo aqui água e tomo um café. Ó, se você está bem, né, estruturado em filosofia, para ganhar tempo em prova de Enem, de concurso, você não precisa ler lá aquele texto lá em cima. Você vai direto aqui no comando da questão aqui, ó. Deixa eu mudar aqui o quadro, pegar aqui a caneta, direto aqui, ó. O cara pode se afirmar que ideologia. Vai direto. Você nem leu, apesar que o texto ali tá pequeno, né? O texto ali tá pequeno. Peraí que eu risquei errado. O texto ali tá pequeno, ó. Pô, cara, tem textos às vezes grandes, cara, que ali não vai. E o detalhe, o texto não ajuda em nada na prova. Beleza? Não ajuda em nada na prova. Bom, o cara tá querendo saber o que é ideologia. Marcou que letra aí? Aí, ó. Vamos eliminando. Permeia toda a construção humana com a função principal de evidenciar contradições e luta. A função principal dela é evidenciar contradições e luta de classe. Tem nada a ver isso aqui. Falso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha. Está presente nos povos originários, né? Até poderia, mas não, né? Ela é moderna, então aqui já está, aí ó, aqui já está errado. Na construção de mitologias, não é isso ideologia, não é isso, tá? Não é isso ideologia, não é esse o foco, é uma concepção moderna. Letra C é um fenômeno moderno que permite a unificação, aí ó, e a identificação social, ó, é a lógica da dominação social e política. Pô, cara, apesar de meio pobrinho isso aqui, esse conceitinho, mas tá ótimo, é o melhor que deve ter por aqui, né? Vamos só olhar o outro, mas porra, deve ser esse. É um fenômeno histórico-social decorrente da evolução humana. Evolução humana? Evoluiu com a ideologia? Tem nada a ver com a outra, cara. Que permite a unificação e identificação social para a liberdade? Não, a ideologia normalmente não vê isso não. Não é para isso não. Até poderia, viu, cara, mas normalmente não é isso. Até poderia, eu vou riscar ali, porque normalmente não é para isso. Normalmente é para controle, né? É para controle, é para prisionar o indivíduo e haver ali
esse controle. Olha, cara, eu organizei isso aqui, presta atenção. Algum curso aí você vai querer, com certeza. Na verdade, aquele primeiro ali em cima, mais escuro ali, é grupo de estudos. Você pode entrar, tudo aí tá no link lá no meu site, www.leonardobragaflores.com. Tudo esse site aí, ó. Agora, mini curso de matemática, vai te ensinar aí a dar os primeiros passos de matemática para concurso. Se você está estudando para policial, estudei muito tempo, preparei muita coisa, né? E tem 2 anos de, vamos dizer assim, isso aqui são caveirão aí, pessoal, é uma coletânea de videoaulas, é isso aí, eu explico lá, ó. É uma coletânea de videoaulas onde eu boto lá constitucional, administrativo, penal, processo penal, leis penais, essas coisas, sabe? Botei lá, tem português também, um pouco de matemática. Botei lá, fiz esse compensado. Cara, se tu não souber o que está aqui no caveirão, você não passa prova nenhuma da área de segurança pública. Essa é a verdade, né? Bom, aí está o mini curso Conhecimentos Pedagógicos. Também essa é para a área de professor, né? Conhecimentos pedagógicos. Lá eu trato dos teóricos, pessoal. Lá eu trato dos teóricos, lá em conhecimentos pedagógicos, tá? Filosofia da educação tem um pouco, e também psicologia da educação tem mais, tá? E um mini curso de educação na Constituição. São os artigos da Constituição, tá? Do direito constitucional, os artigos que trazem a Constituição, que trazem a educação. Aí mais assim, direcionado para o pessoal da educação. Essas são as nossas apostilas. Embaixo são as minhas obras de arte, né? Apostila do módulo 1, essa amarela, módulo 2, essa azul, que está embaixo, e módulo 3, essa vermelha que está aqui, ó. Tá? Ou seja, as aulas estão todas gratuitas aqui no YouTube, mas você adquirindo as apostilas, você recebe um certificado de participação nessas aulas aqui. Certificado de participação em curso livre. Valeu? Aqui em cima são exercícios, 100, 300, 500 e 700. Compra de 700, por quê? Porque ela está uma dentro da outra, né? A de 100 está dentro da de 300, e a de 300 é 500, e aí a de 700 engloba tudo. Joia, gente? Olha só, tem mais um negocinho aqui, você vai ficar de fora dessa. Você vai fazer academia de polícia, né? Barro Branco, esse concurso, e não estudou nada de filosofia. Se você não estudou nada de filosofia e vai fazer concurso para academia Barro Branco, estou falando da oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, você já entra aí com 20 pontos do edital, cara. Isso aí em 3 horas de aula em cada simulado. Isso aí, 3 horas no primeiro simulado, 3 horas no segundo. Aí, ó, você vai com 6 horas de aula, você está levando PDF mais a folhinha de simulado em branco para você treinar, né? E mais as videoaulas corrigindo. Imperdível isso aí, cara. Isso aí, olha, é otimização de tempo. Mas é para você que não estudou. E você que estudou, você vai treinar, né? Nesses simulados aí. Você que estudou, você vai treinar. Mas não é só para Barro Branco não, cara. Isso é para qualquer vestibular, é para qualquer prova aí de concurso e por aí vai. Valeu? Olha, cara, aqui está o supra-sumo do meu trabalho, tá? Esses são os cursos que eu tenho assim, mais me dedicado, os primeiros, inclusive, que eu lancei, né? Mas foi assim, com muito carinho, muito esmero, tá lá bonito, né? O primeiro que eu lancei foi lá Intuição. Aí tem esses aí, ó, Amor e Paixão, tudo grandes questões da filosofia. Grandes questões da filosofia, Amor e Paixão, Felicidade, Bem ou Mal e Intuição. São 4 cursos, tá lá no site te esperando. São cursos muito profundos, muito legais aí de filosofia. Esse aí, ó, é uma pós-graduação em filosofia, uma parceria minha com a Faculdade Iguaçu. E você é o nosso convidado também para esse projeto. Essa pós-graduação será lançada em 4 de dezembro desse ano, 2025. Joia? Quer ajudar com o café? Esse café que eu estou tomando aqui, ó, esse café ficou meio caro aí nesse governo, hein? Bom, prof.leonardobragaflores@gmail.com, né? Careceu o café e o ovo agora. Não tô entendendo, hein? Bom, vamos lá. O negócio aí tá complicado, hein? Não tô entendendo, né? Como diz o Chaves. Ajuda aí no café, valeu? Joia? Tranquilo? E aí, outra também que você pode fazer, ó, curtir aí, cara. Pô, deu uma trabalheira para montar essa aula. Uma aula, pô, cara, de achar uma aula de ideologia como essa, não sei. Bom, procura aí, tá? Ninguém é melhor que ninguém na Terra, né? Mas, beleza? Então você curte, compartilha, manda pro coleguinha, principalmente curtir aí, tá? E se inscrever no canal também, né? Gente, olha só,
Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço demais a tua presença aqui, cara. Tá? Olha, foi demais. Eu te aguardo no próximo encontro. Agradeço demais a tua presença aqui. Nós estamos estudando filosofia. Olha que lindo, que maravilha. Já aqui em política, eu vou começar a entrar agora nos filósofos, na especificidade de cada um na política. Tá legal? É isso aí. Já estamos perdendo essas questões gerais, vencendo essas questões gerais. Falta um ponto só que eu ainda não vou revelar qual é no próximo encontro, uma questão mais geral, e aí eu vou entrar nos filósofos depois. Valeu? É isso aí. Gratidão primeiro a Deus, né? E a você, cara, porque nós chegamos até aqui junto. Joia? Dá uma curtida aí, compartilha pro colega e não esquece, comprar as apostilas, os certificados, pendura na parede, coleciona os certificados. Valeu? Tchau, tchau. Tchau.